Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2/6/2021. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades sobre a tirinha da Turma da Mônica que vocês já fizeram na semana passada. Então, vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 17 e acompanhar as atividades de interpretação de texto. Então, observem a tirinha, como nós já falamos, ela foi publicada no ano de 1963 pelo autor Maurício de Souza. Então, ela é bem antiga, bem diferente das tirinhas que nós lemos atualmente da Turma da Mônica. Com isso, sabemos que houve muitas mudanças, muitas adaptações para chegar à versão que nós temos hoje em dia. Então, vamos acompanhar o enredo desta história. Os personagens são o Cebolinha e a Mônica. No primeiro quadrinho, nós temos a situação inicial, em que o Cebolinha está tentando se equilibrar no meio-fio. Com isso, nós sabemos que o espaço é a rua de uma cidade, porque meio-fio faz parte da estrutura do asfalto, da calçada. Então, com isso, nós sabemos que o espaço trata-se da rua de uma cidade. E ele fala assim: "Ó, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim." A partir disso, no segundo quadrinho, aparece o conflito, que é o momento em que a Mônica para na frente do Cebolinha, impedindo que ele continue se equilibrando. E ele fala assim: "Saia da frente, menina, deixe-me equilibrista passar." Observem a expressão da Mônica. O ponto de interrogação e a expressão da Mônica indicam uma indignação, né? Por que ele falou desta maneira comigo? Eu não fiz nada a ele, né? Então, a expressão da Mônica, ela está indicando que ela ficou bastante irritada, porque ela não fez nada a ele e ele falou com ela de forma mal educada. A partir disso, no terceiro quadrinho, nós temos o clímax, que é o momento de maior tensão do conflito, em que a Mônica bate no Cebolinha com o seu coelhinho, porque ela ficou muito irritada pela forma que ele falou com ela antes. E no quarto quadrinho, nós temos o desfecho dessa história. Então, o que acontece? O Cebolinha, todo dolorido, está ali, todo desanimado, e ele fala assim: "Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem." Então, vejam que esta história, ela tem muitas características e muitos elementos característicos do gênero tirinha. A partir disso, na questão 1, nos pergunta se vocês reconhecem os personagens, quem são eles, se já os conheciam e o que há de diferente na forma deles nessa tira e nas histórias atuais. Essa questão, ela é bem pessoal, cada um vai responder de acordo com o seu conhecimento sobre os personagens, sobre esta história. O que nós sabemos é que houve muitas mudanças desta tira que nós lemos para as atuais. Por quê? Claro, mudanças para melhor, né? Hoje em dia, nas histórias da Turma da Mônica, a Mônica, ela não tem mais essas reações violentas de modo gratuito e injustificado. Então, essa é uma mudança muito positiva. Assim como o Cebolinha, ele já não fala mais tão errado, também ele não fala de forma mal educada. E outros personagens da Turma da Mônica, como a Magali, que antigamente ela era bem comilona, hoje em dia ela não é mais tão comilona. O Cascão também, ele toma banhos mais regularmente. Então, houve muitas mudanças desta tira para as histórias atuais e mudanças muito positivas.
Na segunda questão, então, o que acontece no início da história? O que o Cebolinha está fazendo? Então, na situação inicial, nós já comentamos que ele está caminhando pelo meio-fio, esforçando-se para se equilibrar. Então, observem que ali está o Cebolinha no primeiro quadrinho, todo feliz, empolgado, tentando se equilibrar no meio-fio. Então, lá na número 2, vocês vão colocar esta resposta. A questão 3, o que Cebolinha manda que a Mônica faça? Então, vejam que no segundo quadrinho, ele fala assim: saia da frente, menina, deixe-me equilibrista passar. Então, na questão 3, vocês vão responder que o Cebolinha, ele manda que a Mônica saia de seu caminho, pois ele deseja passar. Lá na página 18, o exercício 4, por que a Mônica fica brava com o Cebolinha? Então, observem lá no segundo quadrinho que a Mônica tem o ponto de interrogação na cabeça dela, que é o momento que ela fica sem entender por que o Cebolinha falou daquela maneira com ela, de maneira grosseira, mal educada. Então, por que ela ficou braba? Por conta, da forma como o Cebolinha se dirigiu a ela, de forma mal educada. Na questão 5, Mônica reage à fala do Cebolinha, batendo nele com seu brinquedo predileto. Qual que é o brinquedo predileto da Mônica? O seu coelhinho, E o que isso revela sobre ela? Como você avalia esta reação? Então, esta também é uma questão que vocês podem responder cada um como cada qual interpretou esta história. Mas o que nós sabemos, podemos perceber, é que a ação da Mônica, ela mostra que ela não tem muita paciência, que ela fica facilmente irritada e acaba reagindo fisicamente quando provocada. Ou seja, ela acaba sendo violenta com quem a provoca. A questão 6, então na fala do último quadrinho, Cebolinha reproduz uma frase que pode-se pressupor deve ter ouvido em outra situação. As mulheres podem desequilibrar um homem. De maneira geral, qual é o sentido de desequilibrar nesta frase? Então, vocês já também devem ter ouvido várias vezes essa expressão de que as mulheres podem desequilibrar um homem. No sentido geral desta frase, como nós escutamos, ouvimos no cotidiano, ela tem o sentido de provocar perturbação psicológica. Então, é mexer com a cabeça do homem, neste sentido. Então, vocês vão marcar um xizinho. Já na fala do Cebolinha, na história que ele fala no último quadrinho, o sentido de desequilibrar é, de fato, fazer perder o equilíbrio físico. Então, o que acontece? Vejam ali na tirinha que ele ficou bastante irritado porque ele estava se equilibrando no meio-fio e por conta da Mônica estar na frente dele, ele parou de fazer isto, ele desequilibrou. Então, no sentido da história, desequilibrar é fazer perder o equilíbrio físico. Então, vocês vão marcar o xizinho nesta alternativa. Na questão 8, ele nos pergunta em que lugar e espaço as ações dos personagens ocorrem e como que é possível identificar isso. Então, nós já conversamos na interpretação e vocês também puderam perceber que as ações elas ocorrem na rua de uma cidade, porque lá no primeiro quadrinho, o Cebolinha está se equilibrando no meio-fio. E meio-fio faz parte da estrutura do asfalto, fica ao lado da calçada. Então, é possível perceber isto. Na questão 9, então, observe em cada quadrinho as expressões faciais do Cebolinha e indique o sentimento que elas expressam. Então, vamos observar em cada quadrinho as expressões do personagem Cebolinha.
O primeiro quadrinho está indicando que o Cebolinha ele está bastante entusiasmado, que ele está alegre. E isso vai mudar no segundo quadrinho, quando ele fica bastante bravo, fica bastante irritado, porque a Mônica está na frente dele. No terceiro quadrinho, observem a expressão do Cebolinha. Ele está sentindo dor, porque a Mônica bateu nele. E no quarto quadrinho, o Cebolinha ele está decepcionado, desanimado. Então, as expressões dos personagens também fazem parte do sentido da história. Elas são a nossa linguagem não verbal, né? As expressões, elas também indicam, né, sentidos para o texto na tirinha. Então, lá na questão 9, vocês vão colocar que no primeiro quadrinho, o Cebolinha expressa um sentimento de alegria e entusiasmo, no segundo, de braveza, no terceiro, de dor e no quarto, de decepção e de desânimo. A questão 10, então, o que representam nos dois primeiros quadrinhos as linhas cinéticas ao lado dos braços do Cebolinha? Nós vimos ao longo desta unidade que as linhas cinéticas elas são características do gênero textual tirinhas e elas vão fazer com que sejam indicados os movimentos dos personagens na história. Então, no primeiro e segundo quadrinhos, essas linhas cinéticas elas vão representar o movimento do personagem do Cebolinha para se equilibrar no meio-fio. A questão 11. No terceiro e quarto quadrinhos, o que indicam as estrelinhas sobre a cabeça do Cebolinha, vocês já devem ter visto em outras histórias, outros personagens, que quando um personagem, ele acaba sofrendo um acidente, quando alguém bate nele, como é o caso do Cebolinha, aparecem as estrelinhas e elas indicam dor. Então, vocês vão marcar a alternativa em que diz dor. Na questão 12, então, no segundo quadrinho, há um sinal de interrogação sobre a Mônica, o que ela não entendeu. Como nós já conversamos, o sinal de interrogação, ele indica que a Mônica fica se perguntando, se questionando por que o Cebolinha se dirigiu a ela de maneira mal educada. Então, ela fica sem entender por que ele teve esta atitude em relação a ela. Na questão 3, qual é o conflito no enredo dessa tira? Então, o momento do conflito é quando a Mônica surge na frente do Cebolinha, impedindo que ele se equilibre no meio-fio. Então, este é o momento que é o conflito desta história, que vai desencadear no clímax, que é o momento que a Mônica bate no Cebolinha com o seu coelhinho. Na questão 14, então aqui vocês vão resumir como cada um de vocês interpretou esta história, o enredo. Tem uma sugestão, vocês não precisam fazer igual, é só uma sugestão. Vocês podem escrever da maneira que vocês interpretaram. Então, como sugestão, nós poderíamos contar o enredo na história da seguinte maneira: Cebolinha tenta se equilibrar caminhando sobre o meio-fio. Encontra Mônica em seu caminho e manda que ela saia da frente. Irritada pela maneira como Cebolinha fala com ela, Mônica bate em Cebolinha, fazendo com que ele perca o equilíbrio e desiste de continuar tentando se equilibrar. Então, esta seria uma forma, uma maneira de contarmos esta história. Vocês podem fazer como vocês interpretaram. Como cada um de vocês já fez a sua história, vocês podem também se basear nesta para quando vocês forem contar a história da tirinha de vocês. Como alguns ainda não enviaram, podem seguir este exemplo. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer ainda uma breve revisão de tudo que nós estudamos durante esta unidade. Então, desde o início, nós estudamos as histórias em quadrinhos
e tivemos vários exemplos e várias atividades a partir das tirinhas. Então, este foi o gênero textual que estudamos em nossa unidade. Vocês fizeram uma produção desse gênero textual e várias atividades a partir dele. A partir disso, então, nós tivemos como conteúdo gramatical as classes de palavras dos adjetivos, artigos e numerais, que nós chamamos também de determinantes do sintagma nominal. Então, nós tínhamos lá, no sintagma nominal, o núcleo sendo um substantivo ou pronome, e os determinantes deste núcleo poderiam ser os adjetivos, artigos ou numerais, dependendo do contexto. Os adjetivos são a classe de palavras com a função de caracterizar, qualificar ou especificar o substantivo ao qual se refere. Então, nós sempre olhamos para o substantivo e, a partir do substantivo, nós fazemos a flexão dos adjetivos. Se o substantivo está no masculino, nós vamos fazer a flexão do adjetivo também no masculino, de acordo com o substantivo sempre. Eles podem flexionar em gênero, em número, ou seja, podem estar no plural ou no singular, no masculino ou no feminino. No exemplo, a convidada especial chegou, nós temos o substantivo convidada. Percebam que a característica deste substantivo é especial. Especial é um adjetivo uniforme. O que isso quer dizer? Que ele pode ser usado tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, se fosse o convidado, nós também colocaríamos especial. Assim como este exemplo poderíamos fazer no plural, as convidadas especiais ou os convidados especiais chegaram. Lembrando, pessoal, que a revisão vocês devem ter no caderno. Então, vocês deverão copiar esta revisão no caderno para que vocês tenham acesso sempre que surgir uma dúvida e também para estudar para a prova. Além disso, vocês sabem que no momento que vocês estão escrevendo, vocês estão aprendendo. Então, é muito importante nós exercitar a escrita. Os artigos também são uma classe de palavras que tem a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos, eles também podem flexionar em gênero e número, ou seja, assim como os adjetivos, nós vamos olhar para o substantivo e flexionar os artigos de acordo com estes. E na classificação dos artigos, nós temos os definidos, que são aqueles que vão especificar ou particularizar o substantivo, que são o a, os ou as. No exemplo, a casa está em construção. O nosso substantivo casa está sendo determinado pelo artigo a. O a é um artigo definido, está especificando o substantivo casa. A casa está em construção. Temos também os artigos indefinidos, que são aqueles que vão generalizar o substantivo. E os exemplos são uma, uns e umas. Observem o exemplo. Uma casa está em construção. O uma está generalizando o substantivo casa. Poderia ser qualquer casa, não a casa, como acontece com os artigos definidos.
Além disso, nós estudamos nesta unidade a classe de palavras dos numerais, que são aqueles que vão indicar quantidades ou posição em uma sequência. Diferente dos adjetivos e artigos, os numerais, alguns podem flexionar em gênero e número e outros não. Existem casos bem específicos em relação a isso que nós já estudamos. Vocês podem rever estes casos específicos lá nas páginas 2, 3 e 4 do caderno de atividades de vocês. Lá tem a explicação bem certinha quando vocês tiverem a dúvida. A classificação dos numerais, então nós temos os numerais cardinais, que são aqueles que indicam quantidades específicas. Então, por exemplo, 2 amigos brincavam no quintal. 2 é um numeral que está especificando a quantidade de amigos, 2 amigos. Existem também os numerais ordinais, que são aqueles que indicam ordem dos elementos em uma sequência. Então, por exemplo, domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro está indicando a ordem do dia. Então, é o numeral ordinal. Na classificação dos numerais, nós temos ainda os numerais multiplicativos. Como já sugere, estes numerais, eles vão indicar quantidades multiplicadas. Então, vejamos o exemplo. 8 é o dobro de 4. 4 mais 4 é 8, então é o dobro. Dobro está indicando essa quantidade multiplicada. Então, é um numeral multiplicativo. Também existem os fracionários, que vão indicar quantidades não inteiras, ou seja, frações. Por exemplo, comi 1/3 do bolo. 1/3 está indicando uma parte, então é chamado de numeral fracionário. Ainda na classificação tem os numerais coletivos. Estes numerais, eles vão expressar a noção de conjunto. Então, por exemplo, comprei 2 dúzias de ovos. 2 dúzias expressa o conjunto de 24, porque uma dúzia é 12, mas aqui no exemplo são 2 dúzias. Então, aqui flexionou, vocês podem observar que teve a flexão de número. Então, 2 dúzias, numeral coletivo. Além disso, durante esta unidade, nós estudamos a ortografia das letras S, 2 S, C e C cedilha. E nós vimos também o S, 2 S e C cedilha com o som de S. Ortografia, ela é referente à grafia correta das palavras. Então, vamos agora conhecer as palavras, as regras para nós escrevermos com o C cedilha. Então, nós vamos escrever as palavras com C cedilha quando elas forem derivadas de vocábulos terminados em T-O. Então, por exemplo, canção, nós vamos escrever com o C cedilha porque ela é derivada da palavra canto. Também quando eles forem terminados em T-O-R. Então, da palavra infrator, pode-se derivar infração. Infração, com C cedilha. T-I-V-O. Então, a mesma regra, relação, palavra derivada de relativo, escrevemos com o C cedilha. Observem esta regrinha.
Substantivos terminados em C cedilha a O, derivados de verbos que se retirou o R final, nós também vamos escrever com o C cedilha. Então, por exemplo, o verbo aclamar, nós vamos tirar o R e vamos fazer aclamação, palavra derivada do verbo aclamar. Vamos retirar, então, o R e escrever com o C cedilha. Agora, as regrinhas para nós escrever as palavras com um S. Então, quando que nós escrevemos as palavras com um S? Quando estas palavras forem derivadas de verbos terminados em NDER. Exemplo, compreender. Então, compreender é um verbo e compreensão é uma palavra derivada deste verbo. Então, nós vamos escrever com um S. NDIR. Da mesma forma, nós também vamos aplicar esta regrinha e vamos escrever expansão com S, porque é uma palavra derivada do verbo expandir, que tem o sufixo NDIR. Palavras também derivadas de verbos terminados em ERTER. Por exemplo, inverter. A palavra derivada deste verbo, inversão, escrevemos com um S. Diversão, palavra derivada do verbo divertir, terminado com o sufixo ERTIR, escrevemos com um S. Além disso, nós escrevemos com um S palavras derivadas de verbos que terminam em correr, CORRER. Por exemplo, discorrer. Então, este verbo terminado com este sufixo, a palavra derivada discurso, nós também vamos escrever com um S. Ou existe também a terminação PELIR. Para estes verbos com este sufixo, as palavras derivadas também vão ser escritas com um S. Por exemplo, expulsão é palavra derivada de expelir, então vocês escrevem com um S. Agora, as regrinhas para escrevermos as palavras com dois S's. Vamos escrever com dois S's substantivos derivados de verbos terminados em DIR. Agressão é substantivo derivado do verbo agredir. Então, escrevemos com dois S's. TIR, verbo permitir, a sua derivação permissão, dois S's. Impressão, remissão e concessão também vão ser escritos com dois S's devido à terminação dos sufixos dos verbos terminados em MIR, TER e DER. Além disso, as palavras também derivadas de superlativos sintéticos, que é os adjetivos, também vão ser escritas com dois S's. Então, por exemplo, lindíssimo, belíssima e fortíssima, também escrevemos com dois S's. Então, meus queridos, vocês sabem que amanhã e sexta-feira nós não teremos aula e seria os dias das aulas de língua portuguesa. Então, pessoal, para a tarefa, eu coloquei para vocês copiarem no caderno esta revisão que eu passei para vocês. Além disso, lá na página 23 da apostila, tem a seção Organize as Ideias. São 3 exercícios bem facinhos que é para vocês também relembrarem as atividades referentes
a esse conteúdo que nós estudamos dos determinantes do sintagma nominal, ou seja, as classes de palavras, dos adjetivos, artigos e numerais. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar. Lembrando que estamos finalizando esta unidade, então por isso que eu estou fazendo a revisão e espero que vocês possam copiar no caderno e para que vocês possam estudar a partir dela, ok? Um abraço, um bom feriado para todos e até mais!